Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui, Clodoaldo Paizinho, mais uma vez num podcast diferente como Paizinho Responde. Está circulando muito nas redes sociais esse mês de outubro sobre as questões do final das autoescolas ou até mesmo o modelo de narrativa que faz com que a sociedade acaba entendendo da maneira de achar que deve entender. Na verdade, tudo depende de uma narrativa. Dentre elas, tem alguns pontos importantes que chegou aqui para mim. Vou estar respondendo alguns questionamentos, algumas dúvidas pertinentes. Uma das perguntas aqui seria o seguinte: aulas práticas e a sua importância. O nome já diz por uma interpretação de texto. O que leva um candidato a realizar suas aulas práticas? Uma outra pergunta também: preparo para a direção segura na sociedade. Uma complementa a outra. A outra questão também é a avaliação do seu exame prático e as taxas e os custos por trás de uma formação de condutores. E por fim, o papel fundamental das autoescolas para a formação dos condutores. Para quem não me conhece, mais uma vez, Clodoaldo Paizinho, sou responsável aqui pelo grupo da rede de autoescola Paizinho. Neste ano de 2025, estamos completando aí 21 anos de tradição e com isso vem também 11 unidades, uma delas parte teórica e parte prática, e também um centro totalmente exclusivo para aulas de moto. Vamos lá, Paizinho, aulas práticas e a sua importância. Vamos lá. Vamos entender que o cenário atual está dizendo em acabar com as autoescolas, sendo que a pergunta correta seria o quê? O objetivo de desburocratizar, fazendo com que o aluno não tenha uma carga obrigatória, que hoje é obrigado para a primeira habilitação 20 horas aulas, ok? Para uma adição de categoria, 15 horas aulas. Então, o que eles estão querendo, na verdade, não é acabar com as autoescolas, é sim tirar a obrigatoriedade destas aulas para fazer o processo ser mais rápido. Em nenhum momento ele está dizendo que o candidato vai conseguir tirar a carta sem fazer uma prova. Em miúdos, está querendo dizer, você vai aprender onde você quiser, desde que você passe na prova. Voltando para a pergunta: aulas práticas e a sua importância. Nós sabemos que toda vez que você for realizar um teste prático de direção veicular, você primeiro, para provar que você está apto, você se preparou. Onde você se preparou? Você prefere se preparar num ambiente onde existe um professor qualificado, treinado, especializado, para poder entregar o melhor de forma didática e formar o seu condutor, ou aprender com o pai e com a mãe? Pode até ter a boa vontade, mas será que vai ter a didática correta? Pense bem nisso. Então, aulas práticas e a sua importância, para mim é fundamental que para você prestar qualquer prova, não importa o cenário, você tem que procurar se qualificar. E para se qualificar, você precisa buscar quem vai ser o seu mentor, quem vai ser o seu professor, para poder entregar o que tem dentro dele. Eu costumo dizer o seguinte: você só pode entregar o que você tem. Para que eu possa estar gravando esse conteúdo para vocês aqui, é porque eu tenho algum conhecimento de causa para poder responder essa pergunta. O papel da autoescola é formar bons condutores, treinar de forma técnica e didática. Claro que a habilidade no dia a dia vai fazer ele aperfeiçoar cada vez mais o objetivo que ele tem, que é aprender a dirigir. O nosso objetivo central de autoescola em si é formar um bom condutor, preparar ele de forma técnica para que ele esteja apto para conseguir realizar a sua prova final, que hoje é composto, no caso de carro, sair, parar, estacionar, rampa, trocas de marcha e baliza. Tudo isso você aprende numa técnica. Hoje é obrigatório fazer 20 horas aulas. O que eles querem é reduzir isso. O sonho
do ministro é reduzir isso a zero. O fato de reduzir a zero não quer dizer que você pode fazer a prova com zero aula. Pior que pode. Agora, se você vai passar ou não, vai ser o preparo que vai dizer. Entendeu? Se ele pode reduzir o nível de aula a zero e você quer fazer a prova, show de bola, desde que você passe. Lembrando, como é que você vai fazer uma prova se você não treinou sair, parar, estacionar, rampa, baliza? Então nós sabemos que pela probabilidade você tende a ser reprovado. E com isso vai gerar o que? Novas taxas. De primeiro momento, acredito eu que muitos vão querer marcar a prova direto sem sequer fazer aula. E chegando lá, vai tentar aquela famosa sorte e vai perceber que o resultado não vai ser satisfatório. Aí a culpa vai ser de quem? Vai ser do Estado? Ou a culpa vai ser sua porque você não procurou se qualificar suficiente para poder realmente fazer essa prova? Quantas aulas eu vou fazer? Eu costumo dizer, quantas aulas for necessário para você poder atingir uma quantidade de acerto considerado para você ser considerado apto. Esse é o objetivo, tá? O preparo para a direção segura. Sempre, independente se a carga horária é 20 horas aulas ou ela é zero, você tem a parte teórica, que é onde você tem que entender a questão da direção defensiva. E procurar sempre usar o bom senso, porque todo pedestre ele pode se tornar um condutor. E lembre-se, todo condutor ele também é um pedestre. Ele está com um veículo, que é uma máquina, que pode ser uma arma na mão de uma pessoa totalmente irresponsável, ou até mesmo uma pessoa que não tem a perícia, não tem o domínio da máquina. Lembrando que o carro ele vai fazer o que você quiser, desde que você saiba dominar esta máquina. Quanto mais conhecimento você tem, quanto mais domínio você tem de uma máquina, com certeza você consegue controlar melhor essa máquina. Um ponto também pertinente aqui, vamos imaginar que você treinou as suas aulas num veículo chamado móvel. E no dia da prova, você teve um carro Onix para você fazer a prova. Muitas pessoas aqui vão falar que o carro que eu devo fazer prova tem que ser o mesmo que eu fiz as aulas. Isso para o sistema não tem sentido. Porque o teste de direção veicular, uma vez que você seja aprovado, você está apto para conduzir qualquer veículo dentro daquela categoria, independente de marca. Se ele é um carro da marca da Fiat, se ele é da marca da GM, da Volkswagen ou qualquer um outro veículo. Então lembre-se que a prova prática, você tem que se preparar para o teste de direção veicular, aonde você vai dominar o que é a premissa, como sair com o veículo, que vai depender de habilidades de embreagem, de utilização do freio e saber usar a questão do acelerador. Estamos falando de técnicas de controle da máquina, não importa o veículo. Por isso que é importante você ter o domínio da máquina e saber o que te espera mais à frente. Um exemplo bem prático hoje tem muitas pessoas que se formam no ensino médio e na sequência quer entrar numa faculdade, ou até mesmo numa particular, ou uma universidade federal. Ele aprendeu a técnica e ele não sabe de fato que tipos de pergunta vai cair na prova. Porque parte do princípio que ele entendeu o contexto e vai chegar na hora, ele vai ter que aprender a interpretar o texto e saber usar da sua bagagem, da sua experiência que você aprendeu para poder solucionar aquele problema e, por último, ainda colocar a resposta no gabarito. Às vezes, a pessoa até tem o conhecimento, até tem a habilidade, mas não consegue colocar no gabarito a resposta correta. E com isso, ele é considerado reprovado ou até mesmo inapto. Então nós devemos atender sempre bem, se preocupar sempre no preparo, porque o resultado ele é apenas a consequência, ok? Então vemos aqui uma outra questão, essa questão da avaliação do exame prático.
A narrativa está bem clara. Vai acabar com as autoescolas, não é acabar com o espaço físico da autoescola. Porque para acabar o espaço físico de uma autoescola, acabar com as autoescolas, teria que acabar os carros na via pública. Por quê? Como é que as pessoas vão aprender? Por meio de um instrutor. Aonde você vai encontrar um instrutor? Num centro de formação de condutores, conhecido hoje como autoescola. Ou, se possível, de acordo com o projeto, um instrutor autônomo. Mas aí é questão para o outro vídeo para a gente poder trabalhar esse assunto. Então, a avaliação prática ela é bem importante. Então, você foca onde? No preparo. Entendeu? Então, quantas aulas? Quantas for necessário. Aí vai depender o quê? Da maneira de como o candidato aprende a didática do instrutor e também da percepção do instrutor de como entregar e passar o conhecimento para os seus alunos. Então, sempre se preocupe o quê? Na avaliação prática, certifique. Não vá fazer prova sem antes fazer uma análise e verificar de como você está de fato. Qual o domínio que você tem dos pedais? Como é que eu saio com o carro? Como é que eu paro? Como é que eu faço um estacionamento? Como é que eu faço uma rampa? Como é que eu estou diante desse cenário? Uma vez que eu treinei, não importa a quantidade de aula, e eu me considero apto, então a partir dali me permite a marcar um exame prático sem problema nenhum e chegar na hora colocar em prática aquilo que você aprendeu e com isso você vai ter o seu resultado, beleza? Então esse é um ponto bem importante. Uma outra questão aqui, que teve um seguidor que comentou o seguinte: as taxas e os custos por trás da formação de condutores. Quem está nos assistindo há de concordar comigo que trabalha em infinidades de atividades. Então, por exemplo, vamos imaginar que hoje você vai fazer uma faculdade. Você pode fazer uma faculdade no formato EAD, que você vai assistir os cursos online, ok? E você pode assistir esse mesmo curso de uma forma presencial. Qual dos dois pontos você percebe que tem um custo maior? O custo presencial ou o custo online? É claro que quem quiser caminhar no formato online, ele vai ter um custo mais reduzido. E com isso, fornecer para a sociedade uma parcela mais atrativa. Aquele que já requer presencial, com certeza neste momento, você vai acabar tendo uma mensalidade um pouco mais cara. Por detrás de cada atividade, pessoal, existe sim um custo operacional. Para que eu possa estar aqui e gravando esse conteúdo, eu estou utilizando o quê? Alguns equipamentos, alguma estrutura e tudo isso de uma certa forma, ele teve um custo. Alguém teve que bancar esse custo, ok? Para ser diluído ao longo do tempo. O que muita gente não percebe é que por detrás, vamos supor, tudo que você vai marcar uma prova, o Estado vai querer cobrar uma taxa, ok? E se você reprovou, você paga de novo. Aí entra no papel da autoescola. Por que que na autoescola, ou até mesmo no instrutor autônomo, ele não vai te cobrar um valor de custo? Vamos imaginar que ele gasta para rodar uma aula, vamos supor, 10, dei um exemplo, vai, R$10 de combustível. Então ele vai fazer a aula dele a R$10? Então quer dizer que não tem sentido. Então para cada atividade requer um custo específico. E existe o que? Os honorários de cada situação, de cada atividade. Então, quando fala de um preço caro e um preço barato, ele é muito relativo. Porque às vezes o que é caro para um, não é caro para o outro. Vai depender do que você está entregando de valor para este candidato ou para essa candidata no quesito de autoescola. Por exemplo, hoje existe autoescola que tem centro de treinamento exclusivo para moto. No caso da Paizinho, um ambiente totalmente coberto. O custo operacional da autoescola Paizinho, você acredita que ele é maior ou menor daquela autoescola que não tem um centro de treinamento exclusivo? Com certeza o meu custo operacional ele é maior para poder eu entregar isso para o meu candidato. Aquele que não tem estrutura, é claro que ele vai cobrar um pouco menos, porque o custo operacional dele ele é bem menor. Agora resta saber se ele vai conseguir fazer a entrega do mesmo produto com a mesma qualidade.
Tudo isso você tem que analisar, ok? Então, pessoal, é mais para tirar essas dúvidas de vocês, explicando sobre o contexto que está por detrás. Porque é muito fácil falar assim, a autoescola é muito caro. Resta saber o que é caro e o que é barato. Quem é que foi que colocou a obrigatoriedade de 20 horas aulas? Não foi a autoescola, foi o sistema de trânsito. Foi o CONTRAN que estabeleceu por meio de resolução que para tirar uma habilitação precisa de 20 horas aulas. O que o aluno também não sabe, esse mesmo CONTRAN, esse mesmo sistema hoje que quer tirar a obrigatoriedade das 20 horas aulas, é o mesmo que exige que para você abrir uma autoescola, você tem que ter no mínimo 2 carros e 2 motos, independente se você tem volume de alunos ou não. Esse mesmo sistema é o que pede para abrir uma autoescola você ter uma função de um diretor de ensino e um diretor geral para compor a sua empresa. Se você não compor um diretor de ensino, um profissional diretor de ensino e um profissional diretor geral, ele também não permite você abrir uma empresa. Então quer dizer que ele coloca várias regras, impõe que cada aluno tem que fazer no mínimo 20 horas aulas. Para você poder ter toda essa estrutura, você tem um custo por detrás disso, você tem colaboradores, você tem atendimento de recepção, você tem pessoas de trás dos bastidores, tudo isso. Quem é que paga? Quem é que paga tudo isso? Com certeza é o contribuinte. É que nem você mesmo. Aí, vamos dar um exemplo que não vamos entrar em política, a questão do governo é fazer um tal de assistencialismo. Alguém está pagando essa conta? Quando é que você paga? Quando você vai no mercado e você vê que o que você vai pagar pelos produtos, os impostos cada vez mais altos. Alguém está sempre pagando essa conta. E a conta sempre vai cair na ponta final. Sempre. Se você vai comprar hoje um sorvete, alguém está pagando essa conta por meio de imposto também. Então, o custo de falar se é caro ou se é barato, nós temos que analisar todo o contexto, toda a cadeia de informações aí. Tá bom? Então, pessoal, espero que tenha esclarecido para vocês esse vídeo. Se você gostou do conteúdo, compartilha nas redes sociais e deixe também aqui nos comentários as suas dúvidas e sugestões, para que possa servir de material para nossa equipe poder fazer o levantamento, sincronizar elas e poder estar entregando aqui tanto no Instagram ou até mesmo no YouTube. Convido vocês aí para o nosso próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!